E aí, galerinha, tudo bom? Saudade de vocês. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, seguros, em suas casinhas, né? E estudando, tá? Eu vou pegar no pé de vocês. Vou pegar mesmo, vocês sabem que eu pego. Gente, nós vamos falar hoje sobre as fábulas, né? Nós vamos começar a entrar no estudo das fábulas, tá bom? As fábulas são gêneros muito legais, são muito legais mesmo, porque elas porque são textos pequenos, mas textos que nos trazem uma reflexão muito grande sobre a nossa vida, né? Sobre as nossas condições, sobre o ser humano em si, né? As coisas que nós trazemos de bom, de ruim, aquilo que precisa melhorar, o certo e errado, tem um tom muito assim moralizante. Isso eu vou explicar melhor também, porque é uma das características da fábula, né? Trazer sempre uma moral, tá? Um ensinamento no final. Até porque as fábulas, elas vieram de uma poesia didática, né? Eu vou falar isso mais tarde um pouquinho, mas antes eu queria apresentar esse livrinho que eu tenho, tá? Esse livro é o livro de um autor chamado Esopo. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, que ele é muito conhecido na literatura infanto-juvenil, na literatura infantil. Tem várias adaptações, né? Tem quadrinhos, tem, né, em forma de desenho, tem livros muito ilustrativos que trazem essas historinhas que são muito conhecidas, até porque elas são muito antigas, né? A gente vai ver a origem da fábula, né? Vocês podem até dar uma pesquisadinha no livro de vocês de produção, tá? Que ela tá falando um pouquinho sobre a origem da fábula, tá bom? Bom, essa fábula que eu trouxe, né, que eu selecionei aqui para leitura, porque nada melhor do que a gente fazer a leitura de uma fábula para trabalhar o que ela tem de elementos, né, e ver como é que a fábula é, tá? E depois falar sobre a estrutura e os elementos da narrativa, do que o contrário, tá? Bom, aqui essa edição que eu tenho é LEPM Pocket, né? Essa edição aqui é muito interessante, que é uma edição de bolso. Vocês podem levar para onde vocês quiserem, né? Levar na mochila. E são leiturinhas muito fácil né? Enfim, é muito divertido, tá bom? Bom, essa fábula, né, que eu selecionei, ela é muito fofinha. Por isso que eu queria trabalhar com vocês, porque eu achei muito fofo, assim, o teor dela, assim, a mensagem que ela quer passar, que ela deseja passar pra gente. Se chama A Formiga e a Pomba, tá? Então, olha só. Começa assim. Uma formiga sedenta, ou seja, ela estava com sede, né? Uma formiga sedenta foi até uma fonte, mas a corrente a levou e ela já ia se afogando quando uma pomba a percebeu. A ave cortou um galinho de uma árvore e o lançou na água. A formiga subiu e se salvou. Pouco depois veio um caçador. Ele estava espalhando visco para pegar a pomba. Visco é aquela erva de passarinho. Não sei se vocês já viram isso, né? Essa planta, né? Nas árvores. Ela realmente mata, né? Ela sufoca a árvore e ela também prende os passarinhos, que ela parece uma rede mesmo. Tá? Então esse caçador, ele pegou o visco, né? Tava com visco para poder tentar formar ali né? Uma estratégia para pegar a pomba. A formiga, vendo-o, ou seja, vendo o caçador fazer aquilo, mordeu-lhe o pé. Gritando de dor, o caçador deixou cair o visco e assustou a pomba, que voou. Aí tem no finalzinho assim, né? Uma frasezinha lá embaixo. Imitemos a formiga, saibamos retribuir o bem. Olha só que interessante, né? Que bonitinho. O que acontece aqui, né?
a formiga, ela estava, né, com a necessidade dela, né, que todo mundo tem, de beber água. E aí, por essa razão, ela acaba, por ela ser muito pequena, e a fonte a gente sabe que é grande, né, e a formiga é pequena demais para qualquer coisa, né, e ela sendo muito pequena, ela acaba se afogando nessa fonte, ou quase se afogando nessa fonte, e a pomba, vendo a necessidade da formiga, acaba jogando um galinho ali para ela se salvar, né? E por sua vez, o que a formiga fez, né? Ela avistou que a pomba também estava em perigo, né? E o que ela fez? Ela também a ajudou, picando o pé, né, do caçador lá, que gritou de dor e acabou assustando a pomba que voou, né? Então as duas se safaram do perigo ali, da morte, né? E o que Esopo traz, né, com essa história, com essa reflexão? Que a gente sempre deve fazer o bem, e também quem recebe o bem deve, por sua vez, retribuir esse bem, né? Olha que interessante, olha que legal essa mensagem do Esopo, né? Percebam que a história que eu contei é uma história que utiliza personagens quais são os personagens principais dessa historinha, né? A formiga, a gente tem a formiga, a pomba e o caçador, que também aparece. Mas basicamente ela vai trazer personagens, né? E isso é uma característica da fábula, é o que caracteriza os textos, né? As narrativas da fábula, é que elas vão trazer personagens que são animais. Nem todas. Existem fábulas, inclusive nesse livro, que vai ter como personagens, né, pessoas mesmo, seres humanos. Mas na maioria das vezes as fábulas trazem, né, esses animais como seres com características humanas, como essa, né, essa questão da bondade e ali de fazer o bem, retribuir o bem, é uma característica muito humana, e é a característica da bondade do ser humano, ou que o ser humano deveria ser, ou praticar, ou agir, né? Então, são textos curtos, são narrativas, porque eu estou contando uma história, certo? São narrativas porque também apresentam elementos. Nós temos aí o personagem, nós temos um pequeno enredo, né, que é bem curtinho mesmo, e deu para perceber que no final, né, tem uma frasezinha que é o que a gente chama de moral. Toda fábula, ela vai ter essa moral, tá? Que é uma característica também do texto fábula, né? Desse gênero, né? Por quê? Porque a fábula, ela tem uma origem, e aí eu tô falando de Roma, tá? Ela tem uma origem de uma poesia didática, tá? Eu tô falando isso porque tem um livro que é o Dicionário de Gêneros Textuais. E nesse livro, ele fala o seguinte, o autor, tá até aqui, é o Sérgio Roberto Costa. Na definição que ele dá sobre fábulas, ele fala que podem ser textos em forma de versos, né, de poesia, ou podem ser textos em prosa, tá? O Esopo, ele vai trazer mais essa ideia de textos em prosa, né? De escritas em prosa. Qual é a diferença entre a escrita em verso e a escrita em prosa? A em verso, a gente sabe que é um poema, né? É uma poesia. Então, ela vai ser estruturada de uma forma diferente. Ela vai apresentar versos, estrofes, né? Bem parecida com a música. E por outro lado, a prosa, ela vai seguir uma estrutura diferente, uma estrutura que vai obedecer uma linearidade, que vai se estruturar em parágrafos, tá? Então, a fábula, ela pode ter essas duas estruturas, tanto em verso quanto em prosa. Só que ela tem uma origem em verso, tá? Em poesia, por conta da origem dela mesmo. Esopo, ele é um camarada grego, tá? Então aí a gente já vai vendo que a fábula, ela é bem antiga mesmo,
tá? O Esopo, ele é do século VI a.C. Nossa, né? E qual era o objetivo do Esopo, né? Ele tinha o objetivo de ensinar as pessoas a agir de maneira exemplar e com sabedoria. Os gregos tinham muito isso, né? Levar as pessoas à reflexão sobre algo, né? Bom, e aí depois de um tempo, né, a gente sabe que os romanos, eles beberam muito da cultura da Grécia, né? E os romanos também trouxeram esses textos para cá.